Paz esteja com todos vocês. Bom dia. Estamos iniciando o segundo dia de exposição no livro de Gênesis. E hoje estaremos meditando nos capítulos 4 ao 6. No capítulo 4, a Bíblia nos revela que após o pecado de desobediência de Adão e Eva no capítulo 3, o mal começou a reinar no mundo. E aqui, no capítulo 4, do versículo 1 até o 16, vemos que dois filhos do primeiro casal se envolveram em um desentendimento. Na realidade, Abel ofereceu um sacrifício que agradou a Deus e o seu irmão Caim ofereceu um sacrifício que Deus não se agradou. E ao invés de Caim procurar melhorar seu modo de agradar a Deus, não. Ele preferiu assassinar seu irmão, motivado por inveja. Precisamos perceber que nesse momento da história, o pecado já havia dominado o coração humano, como vimos ontem, após o erro dos primeiros pais, que fugiram da voz de Deus por causa do pecado que haviam cometido. E após Caim assassinar o seu irmão, Deus se apresentou para ele e também o amaldiçoou por ter cometido o homicídio. Caim, portanto, apela para o perdão divino e Deus lhe concede um sinal que possivelmente o apresenta como um homem necessitado de clemência, como sinal do perdão. Do versículo 17 até o 24, a Bíblia nos revela a perversa descendência de Caim, ou descreve essa descendência. Isso ficou claro a partir da menção de Lameque, que além de praticar a poligamia, tendo duas mulheres, ainda se declara vingativo, ou seja, ocupando o lugar de Deus. Os últimos versículos do capítulo nos apresentam um substituto para o agora morto, justo Abel. O nome dele era Sete, que em oposição à descendência de Caim, gera um filho chamado Enos. E a partir daí, diz o autor, Deus começa a ser invocado. Bom, vamos aos esclarecimentos desse capítulo. Primeiro, os filhos de Adão e Eva se relacionavam entre si, para que a terra pudesse ser povoada. E convém mencionar que essa prática era permitida por Deus, nesse período da história, ok? Segundo, Caim e Abel não foram os primeiros filhos de Adão e Eva, como alguns sugerem. O texto não diz isso, ok? Se fosse assim, como é que Caim poderia ter encontrado uma esposa na sua fuga? Não tinha como, certo? Observe também que houve um considerável desenvolvimento de conhecimento entre o povo nessa época. Já existiam nesse período pessoas que trabalhavam com cobre e ferro e que tocavam harpa e órgão, como vimos. Por esse motivo, o Dr. Adalto Lourenço explica dessa forma esse fato. Ele diz que, devido aos muitos anos que essas pessoas viviam nesse período, como ficará evidente na genealogia do próximo capítulo, isso permitia em que eles adquirissem um vasto conhecimento em observação e conservar-se esse conhecimento passando de pais para filhos. E afirma que os homens da caverna, apresentados pela ciência atualmente, não têm nada a ver com esse povo anterior ao dilúvio, pois a inteligência deles era altamente sofisticada, como podemos notar aqui. Outra coisa, não sabemos qual foi o sinal que Deus pôs de Caim. O que defendi é uma possibilidade, baseada no sentido de que esse sinal impedia as pessoas de o ferir quando o encontrasse. Parece que significava um sinal de castigo divino, talvez uma deformidade. Não sabemos ao certo. Vamos ao capítulo 5. No capítulo 5 de Gênesis, a genealogia que nos é apresentada é de uma geração de pessoas piedosas.
traçando um contraste direto com a genealogia perversa de Caim, do capítulo anterior. Aqui nós temos o nascimento de Enos, que foi mencionado no capítulo anterior, o nascimento de Enoque, homem que foi levado ao céu ainda vivo, e o nascimento de Noé, personagem importantíssimo para os próximos capítulos, como veremos. Alguns pontos precisam ser esclarecidos aqui. Primeiro, observe que nessa genealogia, Caim e Abel são ignorados como filhos de Adão e Eva. Não porque não existiram, mas sim por não ser útil nessa geração de piedosos, como mencionei. Seriam piedosos vivos até então. Segundo, o versículo 2 revela que o nome Adão foi dado ao primeiro homem pelo próprio Deus, fato que não tinha sido esclarecido até aqui. Lembrando que o termo Adam, no original, significa humano ou humanidade. Esse termo, sendo usado pelo autor, esclarece o fato de Adão ser o representante legal de todos os seres humanos. Okay? E por último, convém esclarecer que o escritor traz essas duas genealogias, uma perversa no capítulo anterior e uma piedosa no capítulo atual, para que fique claro que nesse período na Terra haviam dois povos, um que servia a Deus e seus interesses, e outro que servia aos interesses terrenos ou humanos. Um povo fiel ao Senhor e um rebelde às suas palavras. Em suma, os filhos de Deus e os filhos dos homens. Vamos agora ao capítulo 6. O capítulo 6 inicia com um breve resumo do autor sobre o que foi escrito até aqui, revelando o quanto os seres humanos haviam se multiplicado na Terra ou no mundo. E como muitas mulheres de formosa aparência haviam nascido entre os filhos dos homens, de modo que os filhos de Deus foram encantados por elas e as tomaram como mulheres. Com certeza, a poligamia aqui seria um termo modesto para essas uniões. E após esse relato, a Bíblia nos revela que Deus decide pôr um fim na raça humana. E a partir do versículo 9, uma breve genealogia do justo Noé é apresentada. Noé foi o homem escolhido por Deus para dar continuidade na próxima geração de humanos através de uma arca construída por ele e seus filhos. E Deus revela a Noé seu plano de extermínio de todo o ser humano que havia se rebelado contra ele, assim como a conservação de Noé e sua família através da construção de uma arca. Essa arca foi projetada por Deus, que sabia de antemão o espaço que seria necessário para o recebimento de Noé, sua família e os animais que Deus enviaria para serem preservados. Certamente, Deus também o orientou sobre quais alimentos ele deveria reservar em depósito. Vamos aos esclarecimentos deste capítulo. Primeiramente, precisamos esclarecer que o termo filhos ou filhas dos homens, melhor dizendo, se refere à geração de perversos, que foi mencionado no capítulo 4. E o motivo para esse entendimento é simples. Aquela geração não seguia os ensinos de Deus, como vimos, mas estavam dispostos a seguirem seus próprios instintos maldosos. O que era um contraste com a geração do capítulo 5, onde a dedicação deles era para o Senhor, como vimos. Para lançar luz a esse entendimento, observe a declaração divina no versículo 3 do capítulo 6. Ali, Deus afirma que seu espírito não contenderá com o homem, porque ele, abre parênteses, se referindo ao homem, fecha parênteses, também é carne. Isso abre as portas para o ensino das Escrituras de que aqueles que seguem uma vida espiritual são filhos de Deus, e aqueles que seguem a carne são terrenos, o que aqui no texto são chamadas de filhas dos homens, ou terrenas. Segundo, os filhos de Deus, nesse texto, não se referem a anjos, como alguns pensam. O motivo é simples. Se fossem anjos, a sentença divina, como vimos aqui no capítulo,
também incluiria um julgamento angelical, o que não ocorre no texto. Na realidade, Deus declara que a maldade no coração dos homens era o motivo de sua tristeza e futuro julgamento. E esse é o entendimento de todo o contexto do livro até aqui. Outra coisa é como devemos entender o termo arrependeu-se o Senhor. Devemos entender esse termo de modo coerente com o ser de Deus, ou ser divino, e não como o nosso modo de se arrepender. Pois, se Deus se arrepende como nós, ele não é onisciente, ou seja, não conhece o futuro, mas sabemos que ele é onisciente, certo? Então, como devemos entender esse arrependimento divino aqui no texto? O sentido desse termo deve ser compreendido como uma insatisfação divina de ver os seres humanos numa condição que não o agrada. Ou, falando de outra forma, podemos dizer que não foi para viverem em maldades e perversão que Deus os tinha criado. Convém esclarecer, por último, o fato de haverem gigantes na terra nesse período, como mencionado no versículo 4. Bom, o texto nos assegura que antes desses casamentos mistos entre os filhos de Deus, a geração piedosa, com as filhas dos homens, a geração perversa, já haviam gigantes na terra. A única mudança que ocorreu após esses casamentos foi que eles geraram gigantes que se tornaram líderes sobre o povo e com certeza começaram a propagar mais perversidades ainda, o que culminou com o juízo divino sobre a humanidade. Bom, irmãos, aquele bom e perfeito mundo que Deus havia projetado foi interrompido pela maldade que invadiu o mundo por intermédio de Satanás. E, infelizmente, essa maldade se generalizou entre os seres humanos, tomando conta de seus corações e sentimentos. Mas o nosso Deus, que é pura sabedoria e amor, nos concedeu uma perfeita redenção anunciada no capítulo 3, como vimos, mas projetada desde a eternidade. E tudo que Satanás tem feito, manipulando os corações contra Deus, será vingado no seu devido tempo. O que nos resta nesse tempo atual é manter nossos pensamentos voltados para Deus, assim como o justo Noé. Ainda que nosso corpo possa desejar seguir a carne com suas vontades, que venhamos nos assegurar na graça de Deus e na força de seu Espírito Santo, nosso fiel ajudador. Meu apelo para você é que possas dedicar cada dia mais e mais os seus pensamentos e todo o seu ser aos santos e justos caminhos de Deus. Por hoje é isso e até amanhã, querendo Deus.